mentor chamado Daniel Goleman. E um dia eu tive um encontro pessoal com ele aqui em São Paulo. A pergunta pra ele foi: qual conselho de vida que você dá pra mim? Eu vi ele fazendo isso aqui, eu mudei de vida nesse dia. Eu suguei tudo que eu podia. Tendo um mentor, que é o Daniel Goleman, tive com ele pessoalmente, aprendi algo com ele, eu vou replicar isso o resto da minha vida. Eu encontrei ele aqui em São Paulo, ele é um PhD de Harvard, segui, minha mente foi transformada ouvindo o Daniel Goleman e seguindo e estando com ele. O primeiro livro que tava na entrada, Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Foi ali que mudou a minha vida, cara. O livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Aí estudei, perguntava pra todo mundo, até de RH ninguém sabia. Esse ano nós estamos falando em 2006. Cara, de verdade, ele mudou, foi um vetor na minha vida ali, um ponto de inflexão absurdo. Essa introdução é a mesma introdução de um vídeo do canal Logos. O vídeo inicial, o link dele tá na descrição. Vai lá assistir o vídeo inicial, porque ficou legal, ficou interessante. Daniel Goleman, Pablo diz que um dos seus mentores, uma das pessoas que ele modelou foi Daniel Goleman. Quem é ele? Ele é um jornalista, psicólogo e PhD em Harvard. Esse rapaz, esse senhor, ele é escritor de dezenas de livros, nada mais justo do que aprender com esse senhor. Foi exatamente isso que o Pablo Marçal fez lá atrás. Tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos do Pablo. Inúmeras vezes eu escutei ele falar que modelava pessoas. Às vezes pessoas que ele nem ele nem gostava, mas tinha coisas boas que essas pessoas carregavam. Eu lembro dele falar uma vez o seguinte: se até com Satanás você aprende coisas, por que com pessoas boas a gente não vai aprender? Pega aquilo que você acha de bom, que faz sentido para a sua vida, se adapta com a sua maneira e usa aquilo para a sua vida. É ser inteligente. Ele disse várias vezes de pessoas, de pastores, de pregadores americanos, que ele modelou muitas vezes essas pessoas, de políticos e de até muitas pessoas no Brasil. Ele aprende com todo mundo. Essa é uma habilidade que ele tem, que ele desenvolveu, e algo que eu desenvolvo também, que é aprender tudo que eu posso com todo mundo. Então, Daniel Goleman foi um excelente professor para ele. E no vídeo ele fala sobre 3 coisas que Daniel Goleman teria passado para Pablo, que era o seguinte: a primeira delas é não se importar com nada. Não se importar com nada, principalmente com julgamentos de algumas pessoas. Julgamentos, cara, você já viu tanto que o pessoal senta a lenha nele. A mídia destrói o cara. Um monte de hater falando dele. Se você colocar aí no YouTube e colocar o nome dele, você vai ver um monte de gente falando mal dele. Ele não tá nem aí. O que ele faz com isso? Ele converte essa energia. Eu vi várias vezes isso. Teve uma vez que a Polícia Federal foi na casa dele para buscar alguma coisa lá. Até onde eu vi, até onde eu entendi, não encontraram nada. Porém, naquele dia, a equipe dele produziu um produto e ele fez uma live naquele dia à noite para falar sobre o assunto, e lá ele fez um pitch lá e fez uma venda e vendeu um monte de assinaturas lá, ou livros, não lembro o que era. Em várias situações ele utilizou da energia que foi gerada para ele, não se importou com aquilo e potencializou aquilo. É canalizar a energia. Ao invés de você ficar chorando e reclamando de alguma coisa, você usa essa energia para realmente fazer com que aquelas coisas sejam mudadas. Acho interessante isso, é algo que eu coloco na minha vida também, no importante, tem aquele ditado, né? O importante não é o que acontece com os limões, é a limonada que você faz. A outra dica que ele deu para o Pablo foi: manipule suas emoções. Manipular suas emoções. Eu lembro de uma fala dele dizendo o seguinte, que quando ele começou a fazer os treinos de corrida, o joelho dele começou a doer, um dos joelhos, e ele olhava para o joelho e mentalizava que a dor ia passar. Isso realmente acontece? Eu não sei. Segundo ele, deu certo. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu comecei a manipular as minhas emoções de outras maneiras. Por exemplo, eu tenho uma citação estoica que diz o seguinte: se preocupe com tudo aquilo que você tem a capacidade de mudar. Se você não tem capacidade de mudar, não se preocupe, porque não tem o que fazer. Se preocupar vai ser em vão, vai ser gastar energia desnecessária. Então, hoje eu me preocupo com coisas que eu tenho a habilidade de tomar atitude e mudar de certa forma. Caso contrário, a sua opinião ou as coisas que eu tenho que fazer que eu não consigo, não importa.
a gente fica um pouco baleado, porque, poxa, às vezes você vê a televisão, vê alguém lá que se matou uma criança. Eu sou pai, eu fico triste com isso, mas eu penso o seguinte, eu não tenho o que fazer, eu preciso não me preocupar com isso. Então, eu já nem vejo esse tipo de matéria, porque eu sei que vou me contaminar e vai ser uma habilidade que eu vou ter que ter ali para poder controlar essas emoções e é uma energia desnecessária. Infelizmente acontece, vão continuar acontecendo e eu não tenho o que fazer para mudar isso, por enquanto. Eu não sei o que pode acontecer no futuro, mas enfim. A terceira dica ou conselho que ele deu para o Pablo foi autossuficiência. Isso é uma das coisas que eu uso na minha vida antes de conhecer o Pablo, que é autossuficiência. Eu sei quase tudo que eu preciso fazer. Eu aprendo a fazer tudo. Eu não sou igual o Pablo, que ele aprende a nadar um dia, no outro ele dá aula. Eu posso ensinar talvez a alguém que realmente é extremamente leigo naquilo. Vou entrar no mar, alguém melhor que eu vai lá me ensina, e aí eu vou lá e ensino alguém pior que eu. Pô, você não sabe nada, você nunca nadou, vem aqui, vou te dar as dicas aqui, mas você fica ligeiro aí que você pode morrer. eu faria isso, mas do jeito que ele fala, é provavelmente para gerar cortes, porque, poxa, ninguém sai dando aula de um dia para o outro, assim, como um profissional. Justamente ele está pegando alguém inferior a ele, que sabe menos que ele, e está ensinando. Como eu faço às vezes. Aqui em casa, por exemplo, uma vez eu tive que pagar alguém para limpar o ar-condicionado. Eu estava numa pindaíba do caramba, porque eu estava no meio da pandemia, eu sem trabalho, não sei o que, quando começou a entrar aquele monte de problema, né, na época da pandemia, eu falei, vou chamar alguém para limpar o ar-condicionado. O cara me cobrou R$300, 3 ar-condicionados, falei, não, vou aprender a fazer. No YouTube, como é que limpa ar-condicionado? Aprendi a limpar. Fiz em casa, economizei uma grana, aprendi uma nova habilidade. Em algumas situações eu faço até melhor do que o prestador de serviço que vem até em casa. E eu ensinei um monte de gente a fazer isso. Os meus amigos todos que não sabiam quem chamar, ou a pessoa não tinha horário, ou era muito caro, e o pessoal falava, me ensina como é que faz aí. Eu ensinava, o pessoal ia lá e fazia. Algumas pessoas, eu ensinei algumas coisas, e essas pessoas até fizeram dinheiro com isso. Começaram a trabalhar, montaram um negócio, aí começaram a melhorar, foram melhorando sozinhos ali, tendo habilidades e continuaram suas carreiras. Mas é aquele negócio, autossuficiente é você não depender de alguém. Quem aprende não depende, é isso que ele fala. Então, quando você aprende uma nova habilidade, às vezes você vai até depender, porque hoje eu já não trabalho mais no ar-condicionado em casa, mas quando eu chamo alguém para fazer isso, essa pessoa tem a habilidade e eu consigo fiscalizar se ele está fazendo algo certo. Mecânicas de carro. Eu estudei nos Estados Unidos e lá tinha mecânica de carro na escola, então eu aprendi a lidar com carro, coisas mais simples, né? Pequenas peças, onde vai torque e tudo mais, eu sei fazer. E quando eu vou no mecânico, geralmente eu fico lá, o cara não vai me passar para trás, porque eu sei o que ele vai fazer no carro, e eu sei o que cobrar dele depois que faz o serviço. Então já tive várias situações onde eu precisei agir de uma certa maneira para que as pessoas não me passassem para trás, não me dessem um prejuízo depois. Então, tudo eu aprendi a fazer, e ele é autossuficiente. Ele é o tipo de cara que ele aprende tudo, e ele fala com uma habilidade muito grande de como ele é bom nisso, ele sabe se vender. E as pessoas olham e falam, mano, esse cara é um super-homem. É o jeito que ele faz para adquirir tantas pessoas como seguidores, como fãs, porque de tudo ele sabe um pouco. Essas são os três conselhos que o Goleman deu para o Pablo. Eu, particularmente, gosto de todos e estou aprimorando todos esses conforme vai passando o tempo, mas eu acredito o seguinte, que se você não leu esse livro aqui do Daniel Goleman, está perdendo tempo, porque é um absurdo de tanto de informação boa que tem. É quase uma faculdade de vida. Você precisa ler isso aqui antes de começar a lidar com qualquer pessoa. É literalmente um psicólogo, você vai ter um pouquinho de sangue de psicólogo aí, de psiquiatra, para poder manipular suas emoções e entender muita coisa. Tem muita gente que usa o Daniel Goleman como instrutor, como mentor, então é muito importante você entender e ter mentores, ter pessoas melhores que você, que entendem de coisas, ou melhor, cara, é muito mais fácil. Se você não sabe alguma coisa, se você começar a praticar isso e começar, sei lá, vou hoje mexer com ar-condicionado, talvez eu vou perder tempo,
eu vou perder, talvez quebrar uma peça, eu vou gastar combustível para ficar indo e buscando peça e às vezes não é a mesma, tem que trocar, aí eu perco a garantia. Então, isso tudo eu aprendo. Quando eu vou ensinar para alguém, eu falo, cara, não mexa com essa peça, aprende isso aqui, compra esse óleo, porque é assim que você vai fazer algo mais certo. Só que eu perdi tempo, dinheiro, um monte de coisa para poder ter essas respostas. Quando você tem um mentor, uma pessoa que pode te dar uma informação mais direta, você encurta esse tempo e esse dinheiro. Você não gasta. Então, hoje, eu entendo que a vida, ela é feita de dinheiro. Dinheiro, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Cuidado. Muito cuidado com isso. Tenha um bom dia. Tchau.